eu queria falar sobre o poder do Evangelho. Olha aí para a sua Bíblia, eu leio na versão século 21, acompanhe-me na sua versão, começo no versículo 13, que diz assim: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ela saiu. Versículo 23. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levantando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Queira Deus abençoar a sua palavra. Uma das frases que eu li, que tem marcado a minha vida, é a seguinte. A frase está aí: o Evangelho pode mudar qualquer pessoa em qualquer circunstância, inclusive a mim mesmo. Essa frase, ela me ajuda a compreender como nós podemos ser transformados pelo poder da palavra. A verdade é a seguinte: quando o Evangelho é compreendido, ele gera na pessoa uma mudança muito grande. E quando essa pessoa se submete a Deus, causa no coração dela uma profunda adoração. Eu sei que de mim mesmo eu não sou capaz de grandes coisas, mas que a verdade de Deus em minha vida, ela é transformadora. Outra coisa, o Evangelho também, depois que causa uma transformação em mim, tem a capacidade de me fazer ousado. Muitas vezes eu olho para algumas pessoas e falo assim: como é que esse sujeito se converteu? O cara é 4 por 5, né? O cara é 4 por 5, fala grosso. Eu não ia ter coragem de falar do Evangelho para o cara. Aí chega a faxineira do prédio, fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa, Jesus ama você. E aquela mulher simples, humilde, chega lá com a unção do Espírito, fala de Jesus. E o Evangelho pega aquele monstro, e aquele monstro, homem grande, se transforma
pelo poder da cruz. Na minha família eu sei o que é isso. Na família da Jane, minha esposa, nós tínhamos tio Walter. Tio Walter, toda vez que ouvia o evangelho, aquilo o incomodava. Quando ele via que nós íamos em família fazer um culto, aquilo mexia com ele e ele ficava como que zombando. E eu percebia que o evangelho incomodava o seu coração. Ele zombava, ele arrumava um jeito de atrapalhar a nossa reunião. Como aquilo era difícil para ele suportar a mensagem do evangelho. E eu falava para mim mesmo, tio Walter nunca vai se converter. E eu fui para missões, passei 12 anos em outra terra, e quando voltei, já não era só o tio Walter. Era o nosso irmão em Cristo, tio Walter, pregador do evangelho. O evangelho entrou na sua vida, o evangelho transformou os seus conceitos e tornou um homem temente a Deus. Irmãos, aquelas pessoas que nós dizemos assim, esse nunca vai se converter, são pessoas que Deus tem um prazer em mexer no coração delas. E nunca são alcançados porque são muito bons. Você foi alcançado porque você é uma pessoa maravilhosa? Não. Você foi alcançado porque você é um pecador necessitado da graça de Deus. Quando eu conheço o evangelho, entendo o evangelho, eu sou transformado e penso, se Deus alcançou a mim, perdido e desorientado, por que não alcançaria o meu vizinho? E isso me torna ousado. Esse texto de Atos 16, ele me empolgou, porque Paulo não queria ir para Filipos. Ele estava com outra rota, mas o Espírito Santo falou, não, você vai para Filipos. E ele então foi para a porta que se abriu. E ele chega em Filipos, e ele encontra 3 tipos de pessoas diferentes, com 3 abordagens diferentes, todas 3 são tocadas pelo poder do evangelho. 3 pessoas que moravam na mesma cidade, que ouvem o evangelho em circunstâncias distintas, mas mesmo assim o evangelho é tão maravilhoso que mexe no coração desses homens. Eu queria observar com os irmãos o relato dessas 3 conversões, dessas pessoas distintas. Cada uma possuía um background, um estilo, um modo de vida completamente diferente, mas o evangelho alcançou o coração de cada uma e de todas elas. E aí a gente entende o poder do evangelho e a multiforme ação de Deus. Ele pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, seja qual for o ambiente, o status e a condição espiritual. Essa é a beleza do evangelho. Em primeiro lugar, para falar sobre isso, eu queria que nós percebêssemos a abrangência do evangelho, a abrangência do alcance do evangelho. Veja como as 3 conversões se dão com pessoas distintas. Lídia é uma empresária temente a Deus. Atos 16, versículo 14. Leia comigo. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem do Evangelho. Quero dizer para você, há esperança, porque o Evangelho alcança pessoas piedosas. Você pensa que evangelho só pega gente ruim, né? O evangelho também alcança pessoas piedosas.
piedosas que não conhecem Jesus, tá? Essa mulher era piedosa e de boa reputação. E o texto afirma que ela era vendedora de púrpura. Isso se refere à sua profissão. Era de Tiatira. Isso revela a sua origem, mas diz que ela era temente a Deus. Isso revela a sua espiritualidade. E uma pergunta que fica no nosso coração: por que o evangelho precisa alcançar quem já é temente a Deus? Por quê? Se ela, Lídia, era uma pessoa orientada às coisas de Deus, não estaria tudo certo. E nós vemos muitas pessoas religiosas que buscam sinceramente a Deus. E por que essas pessoas precisam também ser alcançadas pelo Evangelho, não obstante elas buscarem a Deus da maneira delas? A resposta é muito simples. Há duas formas de se estar perdido. Há duas formas. Há aquelas pessoas que estão perdidas simplesmente porque se acham donas da vida, elas não têm que dar conta de nada a ninguém, não têm que dar conta da sua vida a Deus. Elas são sinceras com elas próprias, são autênticas, honestas, e para elas isso é o que basta. Então elas fazem as coisas que julgam certas ou que sentem que elas devem fazer e não consideram Deus na sua história. Há gente que não considera Deus no seu caminho e faz aquilo que acha certo, aquilo que pede o seu próprio coração. São as donas dos seus destinos e as suas escolhas são baseadas não em princípios estabelecidos pela sociedade, pela religião, pela família ou mesmo por Deus. Decidem elas próprias aquilo que é certo ou errado. E essas pessoas estão perdidas porque não conhecem Jesus. Mas há o outro lado da moeda. Há pessoas que cumprem os seus ritos de fé. Pessoas que tentam viver uma vida que agrada a Deus. E andam conforme as crenças que têm sobre Deus. Não saem das suas igrejas. São dirigidas por um senso do sagrado. E apesar da tentativa de serem honestas com as coisas de Deus, o problema é que geralmente se tornam orgulhosas da sua espiritualidade. Os fariseus, a seita mais radical dos dias de Jesus, eram assim. Eles eram ciosos da sua fé, cumpriam as leis de Deus, mas foi o grupo que Jesus mais criticou. E um especialista no Novo Testamento, ele disse que a gente pode ilustrar isso com a história do filho pródigo. Ele disse que a parábola do filho pródigo nos conta esses dois tipos de pessoas perdidos. O filho pródigo que saiu de casa, aquele filho que saiu, ele não se importava com o que os outros pensavam, não se submetia às convenções sociais e familiares. Ele desejava fazer alguma coisa que estava na sua cabeça, fazia aquilo que ele achava que era o melhor, saiu de casa, gastou seu dinheiro com farra, prostitutas, se afastou geográfica e existencialmente do seu pai, era sincero consigo próprio, era autêntico quanto aos seus sentimentos, estava, porém, desorientado e perdido. E aí nós sabemos o que aconteceu com ele, se deu muito mal. Por outro lado, a parábola do filho pródigo não termina no filho mais novo, vai até o filho mais velho. E o filho mais velho é o irmão certinho. Ele faz tudo conforme o script. Trabalha duro, tem uma agenda de compromisso, honra as coisas, os negócios do pai,
mas se torna frio, indiferente, sem capacidade de perdoar. Ele é o irmão amargurado e por causa disso questiona seu pai, não concorda com o seu pai, não está ao lado do seu pai. E o pai é a figura de Deus na parábola. Não entende os motivos do pai, diz que o pai está errado, não aceita seu irmão de volta, não tem capacidade de perdoar e aceitar o outro. Está perdido também. Qual dos dois estava mais perdido? A verdade é que ambos estavam perdidos. Então fica claro, há duas formas de se estar perdido. E você pode ser temente a Deus e estar perdido. Você pode ser um religioso e estar perdido. E o evangelho precisa alcançar a todos e eventualmente alcança mais facilmente aquela pessoa inconformada que de repente é quebrantada, se arrepende, não via necessidade de se arrepender, mas foi quebrantada e se tornou crente em Jesus. Há uma história. De repente, num culto na Inglaterra, estão lado a lado um juiz e ao seu lado sentou-se um rapaz que fora condenado por um crime, condenado por ele. E era um dia de ceia do Senhor. E ambos tomam a ceia. E o pastor que celebrava aquele momento do culto, percebeu e sabia da história de ambos. E quando acabou o culto, ele chama o juiz e diz: você percebeu quem estava ao seu lado? Percebi. E o juiz falou: como é maravilhosa a graça de Deus. E o pastor falou: realmente, como é maravilhosa a graça de Deus. Um homem que fora condenado por você, por ter uma vida torta, foi regenerado pelo poder do evangelho. Não, eu não estou falando nisso. Eu estou falando como a graça é maravilhosa. Aquele homem, para se reconhecer pecador, custou pouco. Mas eu fui criado nas melhores escolas desse país, numa família muito respeitada. Eu sempre fui visto como um homem bom, reto. Como foi difícil para mim reconhecer-me tão pecador quanto aquele meu irmão em Cristo. Por isso, quando Lídia, mulher temente a Deus, ouve a mensagem, e o texto diz: Deus abriu seu coração. Deus abriu seu coração para que ela entendesse o evangelho. Era temente a Deus, assim como Cornélio, mas ambos precisavam entender o que Cristo havia feito e que a salvação deles não estava naquilo que eles faziam, mas no que Cristo fez por eles. Ela precisava da salvação através de Jesus, mesmo sendo temente a Deus. Agora vamos para a jovem escrava possessa. Na mesma cidade, nós temos uma segunda pessoa a ser alcançada. Essa mulher era dominada pelos seus senhores e possessa de um espírito de adivinhação, versículo 19. Se não tem aí, tem aqui. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. Esse é o tipo de pessoa, daquelas pessoas dominadas por entidades, que já não são capazes de fazer escolhas pessoais, porque o demônio que reside nelas é quem controla a sua mente, as suas emoções e a sua vontade. Mas a graça de Deus alcança nessa degradante situação espiritual. E aí nós observamos que o evangelho atinge também pessoas de moral ilibada e correta.
gente do mundo de negócios com família estruturada como Lídia. Mas na sua extensão, o Evangelho é o poder de Deus que atinge também pessoas quebradas, instrumentalizadas pelo diabo. E de todas as formas mais perversas humanas, a mim me parece que esse tipo de escravidão é a pior de todas. Porque esse tipo de escravidão desumaniza a pessoa, instrumentaliza as pessoas. O que um senhor poderia fazer com seus escravos naquela época era algo desumano. Platão afirmava que o escravo era uma ferramenta sem alma. Vou repetir. Platão dizia que um escravo era uma ferramenta sem alma. Então, que tipo de abusos essa menina sofreu na sua infância e na sua adolescência? Que tipo de humilhação, exploração sexual, críticas? Não sabemos. A verdade é que forças espirituais passaram a dominar a sua vida. E muitas vezes Satanás usa a disfuncionalidade social e familiar para arrebentar com a psique humana. E essa menina, agora dominada por uma força espiritual, consegue adivinhar, e ela fazia relativo sucesso público, mas a sua vida era um verdadeiro inferno. Ela era dominada por um espírito de adivinhação, e isso é muito curioso e intrigante. Afinal, nós perguntamos assim: Satanás consegue fazer prognósticos? Satanás é capaz de prever o futuro? Acertar em relação aos eventos que ainda acontecerão? Irmãos, a resposta clássica é um sonoro não. O diabo não é onisciente, onipresente, nem onipotente. O diabo não pode prever o futuro, já que o futuro está nas mãos de Deus e não nas mãos do diabo. Mas uma afirmação de Deuteronômio suscita uma controvérsia. Eu vou ler para os irmãos Deuteronômio 13, de 1 a 3. Quando o profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal e prodígio, e suceder o tal sinal o prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador. Isso nos dá a entender que nos prognósticos feitos por videntes, por iluminados, por místicos, há uma boa possibilidade de acertos. Cartomantes, quiromantes, vivem disso, tentando predizer o futuro. O texto não diz que eles conhecem o futuro, mas que eles podem fazer predições acertadas sobre o futuro, talvez por probabilidades ou tentativas. Respondi, não sei se satisfiz. Bom, agora vamos adiante. Meu assunto não é esse. Se você quiser conversar comigo depois sobre isso, estou aqui. Essa menina escrava, vivendo em Filipos, cidade mais importante da Macedônia, era respeitada e dava muito lucro aos seus senhores. Havia todo um comércio girando em torno dela. Muitas pessoas tinham lucro explorando a sua imagem. Não é assim que acontece com cidades, com pessoas reconhecidas pela sua aura mística? Lembra de Abadiânia? Abadiânia é uma cidade do interior de Goiás, que fica entre Anápolis e Brasília. Toda uma economia girava em torno de um famoso vidente
e curador chamado João de Deus, que atualmente está preso. O seu site em inglês vinha com um pomposo nome, John of God. E pessoas ilustres como Oprah Winfrey, que já foi considerada a mulher mais influente do mundo, segundo a Times, esteve pessoalmente lá para se encontrar com aquele homem quando ele era muito famoso. Alguns personagens do meio de comunicação do Brasil também foram lá. O ministro Luiz Barroso, e entre outros, figuram entre seus, ou eram seus ilustres admiradores. Irmãos, o Evangelho é poderoso e maravilhoso e atingiu também aquela jovem. E é interessante o que diz o texto. Ela repetia por muitos dias que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. E então a Bíblia diz, no versículo 18, que Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ele saiu. Paulo, se observou, não se dirige à jovem. Ele se dirige ao espírito maligno. E o confronta. E a jovem se torna liberta. E, irmãos, aquilo se torna um problema muito grande naquela cidade. A libertação espiritual daquela jovem desequilibra a estrutura econômica da cidade, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. Que importava a quem dominava aquela jovem era só o lucro. Ela era importante para a economia, assim como João de Deus era importante para aquela cidadezinha Goiânia. Ainda que ela vivesse oprimida pelo diabo, ninguém se importava com isso. O mesmo se deu com a libertação do endemoniado Gerazeno, ou Gadareno, lembra-se? Ele era dominado por uma legião de demônios, e quando aqueles demônios foram para os porcos e se atiraram ao mar, os donos da cidade vieram atemorizados até Jesus e pediram que Jesus saísse daquela região. Lembra-se? Não ficavam assustados com o demônio. Com o demônio eles já estavam acostumados. Mas a presença de Cristo que confrontava os demônios, sim. Moral da história: quando Deus entra nos chiqueiros humanos, as pessoas logo pedem que Ele saia de perto delas. Agora vamos para o terceiro, irmãos. Funcionário público. Temos agora o registro da terceira pessoa na mesma cidade alcançada pelo poder do Evangelho. Atos 16, 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. E esse homem tem um perfil completamente diferente dos outros. Ele era uma pessoa num cargo, numa função importante para o sistema da cidade. Era um funcionário público que recebia salário de Roma. E por que isso é importante? É porque o seu salário seria como se ele recebesse salário em dólares. Ele recebia dinheiro direto lá da capital. Ele foi alcançado numa situação de desespero, angústia e aflição. E aquela situação de desespero, angústia e aflição possibilita ele ter um encontro com Jesus Cristo. Diante de um evento sísmico aterrorizador,
com a possibilidade de que os prisioneiros sob a sua guarda fugissem, trazendo desgraça para sua função e reputação, ele cogita uma atitude translocada, tirar a própria vida. Mas a graça de Deus o alcança nesse contexto de agonia, desespero e perplexidade. Ele é alvo do poder do Evangelho. E esses relatos demonstram que não importa a condição humana, o poder do Evangelho pode alcançar as pessoas onde elas se encontram. O Evangelho age independentemente da condição social, moral, financeira. Agora, eu vou para o segundo ponto. Isso vai tarde, vai até meia-noite hoje. Estou brincando. O Evangelho, em segundo lugar, ele é abrangente, mas ele age de formas diferentes. E aí nós vamos analisar como o Evangelho age em cada situação aqui. Lídia. O Evangelho em Lídia agiu de uma forma branda e serena. O texto diz em Atos 16, 14, eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, diz assim, de forma, abrindo-lhe o coração para crer. Deus abriu-lhe o coração. A conversão de Lídia foi tranquila. Foi depois de uma reunião de oração. E aí, numa conversa beira-rio, Lídia é alcançada pela mensagem do Evangelho. Ela parecia ser uma mulher de posses, classe média alta, empresária, vida correta, mãe de uma grande família, e o Evangelho a alcança na situação em que ela se encontra. E aí Deus fala de forma diferente a pessoas diferentes. Como é que o Evangelho chegou àquela jovem que adivinhava? A jovem que era possessa foi alcançada pelo Evangelho através de uma confrontação. Em nome de Jesus, retira-te dela. Olha, foi até embora o meu relógio. O episódio da jovem possessa é dramático e impactante. Paulo não fala com a jovem, mas se dirige ao próprio demônio. Aquela jovem era possessa e a raiz da palavra aqui revela a sua situação. Ela era posse do diabo. Incapaz de pensar por si só, ela era dirigida e orientada por uma entidade. Antes de sua conversão, havia necessidade de uma libertação espiritual, de um confronto de poderes entre o poder das trevas e o poder de Cristo, o poder da luz. Confrontação. Era necessária libertá-la do poder maligno, para que ela pudesse finalmente ser resgatada do Evangelho, pelo Evangelho. Que alcança também pessoas que hoje estão dominadas pelo diabo e as torna livres. E aí, se você leu comigo esse texto, eu vou fazer uma pergunta para você. Por que Satanás aparentemente se aliou aos apóstolos? Está entendendo a minha pergunta? Porque essa mulher endemoninhada, ela começa a apontar para Paulo e Silas. E o que ele falava? São servas? Alguma mentira? Eles apontam para o caminho da salvação. Alguma mentira? Hã? Ah, bem, vocês estão bem em dúvida. Essa moça era uma excelente marqueteira. Ela fazia propaganda dos missionários. Eu fico pensando, irmão, se eu tivesse lá, e se aquela mulher começasse a falar aquilo, eu ia me sentir uma pessoa maravilhosa. Eu ia me sentir até
essa mulher está aqui reconhecendo que eu sou servo do Deus Altíssimo. Né? Irmãos, era uma mística espiritualizada. E por isso era procurada pelas pessoas. E adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Uma indústria, como eu disse, se formou ao redor dela. Mas por que que o diabo fez isso? Por que que o diabo adota a estratégia de se mesclar com os apóstolos, se associar com os apóstolos? A primeira explicação que eu tenho era para confundir as pessoas, dando a impressão de que tudo era igual. Uma vez eu estava com uma pessoa que foi me procurar numa circunstância bem diferente, pensando que eu era assim um pregador da prosperidade. E eu disse para ela, não, eu não prego isso aí não. Ah, mas eu pensei que tudo era igual. Aí uma pessoa que estava do meu lado falou, igual é um caminhão cheio de japoneses. Que não é, né, irmãos? Mas aquilo ficou lá para a gente, irmãos. Era uma forma de confundir. Paulo e Silas deve ser tudo igual. Mas o mal é desmascarado e o inferno é denunciado, porque a obra de Deus é santa. E ninguém pode a pode deter, irmãos. E por que que os apóstolos demoraram a reagir? O texto diz que essa mulher começou a dizer isso e dizia isso, repetia por muitos dias, apontava para Paulo e Silas, são servos do Deus Altíssimo. Duas respostas. O que ela fazia era aparentemente inofensivo e até benéfico à igreja, e aparentemente. Afinal, era um marketing gratuito. Como igreja de Jesus Cristo, nós podemos ser enganados por ofertas do diabo que parecem maravilhosas, mas são caminhos de morte. Segunda resposta é que Paulo, ao ouvir aquela mulher, sentia algo, mas ele não sabia durante um tempo se aquilo era algo emocional ou espiritual. Então ele demorou a ter uma certeza. E o texto chega a dizer que quando Paulo percebeu que essa mulher tinha um problema espiritual, ele se indignou. Foi uma reação visceral profunda, sentimento confuso no início, e ele então demorou a fazer uma distinção entre um discernimento espiritual com as emoções. Eu vivi isso no ministério com uma pessoa que apareceu na minha igreja, e era extremamente agressiva em momentos e desbocada. E ora, ela nem sempre era assim, mas ora ela era dócil, ora ela tinha palavras boas, e ora ela se descontrolava e falava coisas que um crente não deve falar. E ora achava que se tratava de uma reação da dor que ela sentia, de uma forma grossa, indelicada, até que me conscientizei que aquele homem necessitava de uma libertação espiritual. Então eu creio que Paulo durante um tempo ficou assim. Agora vamos para a terceira pessoa alcançada pelo Evangelho, carcereiro. Com fortes emoções, no meio de angústia e aflição. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E a conversão do carcereiro não possui nenhuma semelhança com Lídia e com aquela menina. Ela se dá com manifestações sobrenaturais, terremotos, tentativa de suicídio, e aqui nós percebemos como a mensagem de Jesus alcança pessoas em situações de desespero, desorientação e angústia. Jesus precisava libertar aquele homem angustiado. E
tem sido assim que muitas pessoas têm sido alcançadas pelo Evangelho ainda hoje. Muitas pessoas têm se aproximado de Deus assim. A dor, o sofrimento, a falta de esperança, o medo os impulsiona a atitudes loucas. Mas essas mesmas atitudes podem fazer com que ele seja atraído à fé. E até muitos gostam de dizer assim, uns vêm pela dor, outros pelo amor, né? Mas isso não é Bíblia não, tá? Não é São Joaquim 3,4, por aí. Né? Não é Bíblia não, tá? A Bíblia não fala nada disso. Mas a experiência de muitos diz assim. Mas o carcereiro foi alcançado no meio do seu fracasso e sofrimento, embora as experiências sejam distintas, todas elas muito genuínas. Por isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Não devemos achar que a nossa experiência deva ser modelo para os outros. Eu antigamente era garoto e gostava de ler, sempre gostei muito de ler, e li um livro, e ficava muito influenciado pelo livro, e queria ter a experiência do livro, quando era novinho. E achava que se eu não tivesse aquela experiência do livro, pai, eu não seria um crente tão bom quanto aquela pessoa se tornou. Deus tem uma experiência para você, conforme você é e conforme você está. Não tente imitar a experiência dos outros. E o pior é que alguns livros dizem, se você não tiver essa experiência, você não é crente. Jogue fora esse livro. Tá? Deus age de forma distinta com cada pessoa. Não importa a sua classe social, a sua origem, Jesus pode abrir o coração de pessoas bem-sucedidas como Lídia. Jesus pode quebrar cadeias e laços do diabo como daquela jovem. E Jesus pode trazer esperança ao seu coração no meio da angústia e desespero, como no caso daquele carcereiro. Mas eu queria ir para o finalzinho, chamar a sua atenção para a terceira coisa. Ele já está dormindo, irmãos. Estou conseguindo aqui uma coisa extraordinária. O homenageado está dormindo já. Brincando já. Terceiro lugar, irmãos. O evangelho é potencializado pelas nossas orações. Não sei se você prestou atenção nesse texto, irmãos. Tudo quanto acontece aqui, acontece porque eles se dispuseram a orar. Irmãos, para evangelizar é preciso construir uma estratégia. Você não sabe qual rumo tomar. Você quer plantar uma igreja? Você quer adotar um modelo? Qual foi a estratégia usada por esses apóstolos para alcançar pessoas tão diferentes, em regiões diferentes, em circunstâncias diferentes, na mesma cidade? Sabe o que eles usaram? Eles saíram para orar. Foi isso que eles fizeram. Atos 16, 13. Quando se dirigem para o local de oração, eles se encontram com Lídia. Diz assim o texto. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Aí, Atos 16, 16, é dito assim. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. 25. Diz assim, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Nós só pensávamos que eles cantavam, né, irmãos? Não, a gente só julgava que eles cantavam. Mas o texto diz que Paulo e Silas, lá na prisão, oravam e cantavam. E aí veio a conversão do carcereiro.
Iam para o lugar de oração, com certo oraram, Lídia se converteu. Enquanto eles iam para a oração, oravam, o Espírito de Deus atraiu aquela mulher, a Paulo e Silas. E eles orando e cantando, o carcereiro se apresenta a eles. A verdade é que quando fazemos, nós fazemos. Mas quando oramos, Deus faz. Vou repetir. Quando nós fazemos, somos nós que fazemos. Mas quando oramos, Deus faz. O método mais precioso que eles usaram para alcançar pessoas distintas naquela cidade foi o método da oração, dependência de Deus, submissão à vontade de Deus, quebrantamento diante de Deus. E aí, orando, o Espírito de Deus começou a agir no coração daquelas pessoas. Em quarto lugar, o Evangelho é tão poderoso que atinge as áreas distintas da cidade. Ele desestabiliza as estruturas econômicas de pessoas que exploravam a fé. E os habitantes de Filipos entregavam seus bens para que fossem adivinhado o seu futuro. Colocavam seus recursos para a exploração de uma pessoa dominada pelo diabo. Mesma coisa aconteceu em Decápolis, com o endemoniado gadareno. Quando Jesus libertou o endemoniado, eles começaram a ter prejuízos financeiros, já que a manada de porcos se atirou ao mar. O Evangelho também, se você está lembrado, causou convulsão em Éfeso, atingindo diretamente os fabricantes de nichos e souvenirs relacionados a Diana dos Efésios, que era cultuada na cidade. A Bíblia diz que quando começaram a ouvir o evangelho pregado por Paulo e Silas, eles começaram a queimar livros e objetos e atingiram a cifra de 50.000 denários. Um denário era o salário diário de um trabalhador. E as pessoas que ouviram o evangelho em Éfeso jogaram fora 50.000 denários. Está entendendo? O Evangelho é o poder de Deus. Desorganiza a ordem espiritual da cidade. Esses homens perturbam a nossa cidade. Versículo 20. O Evangelho atinge as estruturas malignas, afeta os propósitos do inferno. Por isso é muito interessante nós plantarmos igrejas, evangelizarmos, fazermos missões. Esse texto mostra o potencial explosivo quando o espiritual se alia ao econômico, como aconteceu em Éfeso. Foi toda a cidade tomada de confusão, uma santa confusão, porque o Evangelho desmantela o esquema das trevas. Mas há um quinto e último, antes que vocês digam glória. Esse texto nos mostra que o Evangelho atinge diretamente as famílias. O Evangelho não tem apenas um efeito individual, mas tem um efeito coletivo. Quando nos convertemos, o Evangelho quer se ampliar a outras pessoas do nosso círculo. Veja Lídia, ela é o primeiro exemplo. Atos 16:15, foi batizada ela e toda a sua casa. Deus abriu o coração de Lídia para crer no Evangelho. E o resultado foi o impacto direto na sua casa. E aí a sua casa se rende a Jesus. Os nossos irmãos presbiterianos pensam que tinham crianças aí nesse meio, mas é interessante que a Bíblia não diz nada. E nós não fazemos teologia pelo silêncio da Bíblia, tá?
Podia ser os empregados da casa, podiam ser filhos maiores, mas preste atenção. Se foram crianças aqui, eram pessoas que podiam entender o Evangelho e crer e expressar fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, quem crer seja... A ordem dos fatores altera o produto. Nós não batizamos para que a pessoa creia. Nós queremos que as pessoas creiam para que elas sejam batizadas. E aí, vocês sabem, em Atos 16, quando o carcereiro pergunta, que devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa. É um processo para alcançar o carcereiro, mas era um processo para alcançar também a família do carcereiro. E pessoas da casa do carcereiro, naquela mesma hora da noite, foi batizado ele e toda a sua casa. Mesma situação. Nós não sabemos, não se fala em crianças aqui. Mas uma vez nós vemos um propósito de Deus de alcançar uma pessoa para alcançar pessoas da mesma família, do mesmo lar, da mesma casa. Irmãos, por que eu preguei sobre isso? Por que eu estou falando sobre isso? Estou querendo chamar a sua atenção para o poder do Evangelho. É a primeira vez que o Evangelho vai se encaminhar para a Europa. Paulo não queria ir para lá, Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo disse não. E aí ele vem para Filipos. E surgem essas 3 situações. E por que eu estou falando isso, Tiago, querido? Estou falando porque nós também precisamos crer no poder do Evangelho. Nós estamos convidando você para ser o pastor que há de nos mobilizar para a nossa tarefa evangelística de pregarmos esse santo evangelho, esse poderoso evangelho. E nada melhor do que um texto como esse para trazer para o nosso coração uma santa esperança, uma doce expectativa do agir, da manifestação poderosa de Deus no nosso meio. Não só aqui nessa igreja, mas entre os nossos vizinhos, entre os nossos familiares, entre as pessoas queridas, usando o mesmo método. Eu não sei o método, nós vamos ter talvez muitos métodos, mas com certeza, se quisermos os resultados de Filipos, o modelo da oração não pode ser esquecido. Eles oraram, oraram e oraram. Eu não sei quem você gostaria de ver convertido a Jesus. Talvez você esteja intercedendo e desejoso e desejosa de que alguém muito especial se renda a Cristo. Esse texto não é um grande incentivador para nós. O Evangelho alcança todas as pessoas em qualquer circunstância, com palavras brandas, com confrontação, com consolação. E isso fala que há esperança para você, há esperança para o seu caso. E nós, unidos, crendo no poder do Evangelho, unidos com o pastor Tiago, vamos ser, em nome de Jesus, um exército poderoso, invencível, marchando com o Evangelho, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Amém?